Então, acho que a gente vive numa utopia hoje, assim, das pessoas acharem que vai estar tudo perfeito. E não, assim, a gente quer gente que gosta de desafio, que vai resolver problema. Então é isso, assim, eu gosto muito de delegar protagonismo para colaboradores. Olá, muito bem-vindo ao EmpowerCast, essa nova fase agora cheia de novidades para vocês. A gente tem identidade nova e tem muita coisa nova vindo por aí. A gente deu aquela parada de férias, estamos voltando, volta com tudo, mesmo dia, terça-feira, às 11, episódio no canal, no YouTube e no Spotify. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. E hoje eu tô com uma convidada especial, um assunto que eu amo. E eu tive a felicidade de cruzar com ela por aí. Tava buscando alguém para trazer justamente pra gente falar sobre isso. E eu vou ter que ler, porque assim, gente, é uma bio de respeito, tá? A nossa convidada hoje é a Manuela Gonzalez. A Manu, ela atua com 10 anos na área de pessoas e gestão. Liderou áreas de atração e seleção, transformação cultural e segurança psicológica. E inovação em uma das maiores empresas do país, Ambev, na América do Sul, onde ela foi sócia. Nos últimos anos, ela foi Head de People Health da startup de saúde, construindo a cultura organizacional do zero, saindo de 80 colaboradores para mais de 700 em apenas um ano. Meu Deus! Atualmente, ela fundou a Human Up, um hub de inovação e soluções para problemas relacionados a pessoas. Ela é formada em Engenharia de Petróleo pela UFRJ, tem especialização em Liderança Ágil por Stanford, em General Business por Harvard e também em Inovação e Startups pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Gente, sentiu o peso, né? E é apaixonada e estudiosa de economia comportamental e neurociência. Mas nada melhor do que ela mesma para falar sobre ela. Muitíssimo obrigada, Manuela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Flávia. É super prazer estar aqui, ainda mais nessa nova fase do podcast. Eu admiro bastante a sua trajetória e todos os podcasts que eu ouvi aqui foram super legais, então eu espero que essa troca seja muito rica. Sei que todo mundo que está ouvindo a gente tem dor, né, nessa área como um todo, ou quer se desenvolver na carreira e não sabe como. Então vai ser um prazer essa troca, espero que seja gostosa e quem quiser depois pode me adicionar e me seguir, que tem bastante conteúdo nas minhas redes sociais também. E aí, essa pessoa incrível, né, que você apresentou, quero conhecer ela, inclusive. Opa, né? tá aqui na minha frente, gente, como assim? É, super legal, gente. Eu acho que uma característica que eu tenho eu gosto muito de aprender, estudar, então, constantemente, eu dedico parte das minhas férias para ir para fora do Brasil, para absorver algum novo conteúdo, né? Eu falo que o aprendizado, ele é a performance melhorada. Exato. Então, eu só absorvo o conteúdo e aí eu tento aplicar dentro das empresas que a gente tem hoje no nosso portfólio para realmente ter certeza que a gente está aprendendo. Então, a Manuela, ela é uma pessoa... Eu saí do subúrbio do Rio, Flávia. Então, foi uma pessoa aí que a educação mudou a minha trajetória. Eu me formei na UFRJ em Engenharia, me formei em primeiro lugar. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre super, assim. Fui bolsista a vida inteira, então, pra mim, eu sabia que isso ia ser game change, né? Na minha trajetória, na vida da minha família e etc. Apesar de ser engenheira de petróleo, eu tinha muita clareza que eu queria ir para o mundo corporativo. E uma das coisas que eu sempre absorvi, assim, principalmente para quem já começou a ouvir a gente, é que aonde quer que você esteja, você tem que fazer alguma diferença. Então, eu nunca fui muito preocupada, assim, cara, qual vai ser meu próximo passo? Qual vai ser meu próximo passo? Eu queria garantir que o que eu estava fazendo, eu estava fazendo muito bem. E aí, na Ambev, foi super legal, porque quase todas as posições que eu passei, fui eu que criei. A posição não existia, eu vi alguma oportunidade dentro do mundo corporativo. E a última, que pra mim é o que eu tenho maior paixão, assim, que eu considero que foi o maior legado lá dentro. Eu tinha acabado de voltar de Israel, né? Então eu tava lá, nada a ver com RH. Inclusive, eu posso contar depois... E por que você decidiu ir pra Israel? Cara, essa é uma boa pergunta. Assim, eu queria ir para um lugar que as pessoas falassem sobre inovação, vivessem inovação. Na época, a companhia estava falando muito sobre o mundo de startup, MVP. Eu tinha na minha cabeça que em algum momento eu queria ir para esse mundo. Então, foi inclusive a trajetória que eu fiz, né? Eu saí do RH, depois da transformação da cultura da Ambev, e fui um tempo para marketing, tocar inovações. Então, eu falei, cara, eu tenho que ir para a melhor escola que existe. Aí eu fiquei na dúvida entre Israel e China.
Mas por Caramba. incrível que pareça, as universidades em Jerusalém, que especificamente, elas são muito bem qualificadas nesse ponto. E aí eu fiquei lá um tempo, e aí eu fiquei um tempo trabalhando do escritório da ABI também. Então foi super legal. Que legal, assim, baita experiência. mega experiência. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu tinha muita clareza de que a Ambev ela estava passando por um processo de evolução da estratégia dela, né? Então a Ambev cresceu muito através de fusão e aquisição. Os comportamentos que você tem dentro de casa, quando você cresce através de fusão e aquisição, é muito ligado à eficiência. Sim. Então, eu compro, gera eficiência. Agora, eu preciso inovar. Para você inovar, você precisa ter cultura de testar e errar, você precisa ter mais colaboração, envolver outras áreas. E a gente, então, entendeu naquela época que como a estratégia do negócio evoluiu, a cultura organizacional ela precisava evoluir. Tem que acompanhar, né? Exatamente. Isso é legal, acho que a gente vai trocar aqui mais pra frente, mas a cultura, ela realmente tem que servir estratégia, né? Ela não pode ser um negócio só porque a Flávia acha legal ou algum dono acha legal escrever na parede, né? Ela tem que ser uma ferramenta de trabalho. Então, a gente entendeu isso na época e eu criei essa posição, né? Obviamente, com outras pessoas super seniores lá dentro. Eu gosto de falar que a cultura ela não é um produto do RH. Ela é um produto do CEO e de todo C-level. Então, eu permeava toda a alta diretoria da companhia para todo mundo realmente criar os reasons to believe, para todo mundo, para eles como equipe serem uma equipe coesa. E aí foi super legal, assim, eu virei sócia nesse desafio, daí fui para marketing. Que legal. E aí, nessa de estudar muito economia comportamental, neurociência, a Ambev seria sempre sobre transformar. Eu queria muito construir um negócio do zero. E aí eu saí da companhia, fui para uma empresa, construir uma empresa do zero. Não tem nenhum glamour, gente. Zero glamour. Quem tem o ego alto, inclusive, não sobrevive. Não vá. Eu brinco que eu falo, cara, eu saí de sócia para virar jovem aprendiz. Tipo e aí, isso. no mesmo dia, eu era a head, eu era a jovem aprendiz, metia a mão na massa para fazer tudo acontecer. E foi uma experiência super legal, intensa, né? De você realmente alavancar uma organização, construir todos os subsistemas de pessoas. Tem muita, ou deveria ter muita intencionalidade na hora de construir esses produtos, né? Então, foi super legal. E aí, eu já estive do outro lado da mesa, né? De quem tá contratando, enfim. Depois, esse aí é um ponto interessante que eu não te contei. Depois que eu saí da lista, eu tirei um sabático. Ah, é? Eu tirei um sabático, fiquei morando um tempo fora do Brasil. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei estudando tese para empreender com alguns VCs. E aí, eu tava estudando tese para empreender com laboratório de medicina diagnóstica. Nada a ver. Só que é isso, assim, as pessoas têm muita dor na área de pessoas, cultura e gestão. Muita. Então, todo mundo levantava a mão, Manuela, me ajuda aqui. E eu sou apaixonada, Flávia, pelo tema. Assim, eu realmente adoro. Eu não tenho um lugar que a gente não tenha botado a mão hoje que realmente não tenha gerado resultado pro negócio. Então, a gente viu uma oportunidade e aí eu coloquei a Riemann Up de pé no início do ano passado. Tô super feliz, assim, muito grata. Eu sabia que a dor existia, mas eu não imaginava que o negócio fosse alavancar e tão rápido. Então, tô fazendo um negócio que eu sou apaixonada, que é ajudar as pessoas. Eu também só entro em empresa que entende a importância de gente. Assim, esse negócio de ficar convencendo CEO de que cultura é importante, de que pessoas é importante, eu tô fora, sabe? Mas quem realmente entende, mas não sabe fazer porque tem técnica, a gente tem um prazer enorme em ajudar. Muito legal. E é uma coisa, você trouxe aqui uma coisa que quem acompanha o podcast já há um tempo sabe que eu falo muito, que é preencher os espaços vazios. Você foi criando cargos nos espaços vazios. Perfeito. Eu considero isso, não é nem eu considero isso uma mega ferramenta de carreira. Pra quem fica me perguntando plano de carreira, gente, preenche espaço vazio. Exatamente. É ferramenta de carreira. E isso, todo mundo quer uma trilha de carreira muito bem desenhada, eu quero saber meu próprio... E faz muito bem feito, Flávia, assim, uma chefe minha me falou isso, cara, faz muito bem feito o que você tá fazendo hoje, que a próxima oportunidade, ela vai chegar, porque as pessoas vão querer trabalhar com você, as pessoas vão confiar na tua entrega, e naturalmente, as coisas vinham, assim, eu vi a oportunidade de negócio, né, quando você é mais curiosa, etc. Eu sempre vesti a camisa, assim, até nos meus clientes hoje, eu falo na primeira pessoa, eu visto a camisa de onde eu tô. Sim. Então, eu fico, gente, mas por que você quer um negócio tão detalhado? Eu ia, talvez, ter uma crise de ansiedade. É óbvio que para o público operacional é muito importante, porque a gente está falando de outro nível de qualificação e etc. As pessoas precisam saber como aumentar seu salário. Mas quando a gente fala de, principalmente, empresa que é muito pequena e que vai crescer, cara, essa trilha de carreira, ela deveria quase que mudar a cada 6 meses, Exatamente. né? Então, isso é um ponto relevante. Mas, um negócio que eu tenho visto muito é que as pessoas confundem trilha de carreira com cargos e salários.
E aí, às vezes, puxa, na empresa não tem nada estruturado de cargos e salários e as pessoas ficam assim, eu quero uma trilha de carreira. Na verdade, elas só querem um cargo e salário estruturado. Você tocou num ponto bom. Ontem eu tava falando sobre isso. Porque a gente tem o plano de cargos e salários, que é completamente diferente do plano de carreira. Perfeito. É uma coisa… Elas estão interligadas, exato, né? mas são bem diferentes. Coisas diferentes. São Exatamente. bem diferentes. E aí, eu tava numa discussão ontem, queria ouvir sua opinião. O plano de carreira… A gente tem a mania, o ser humano tem a mania, no geral, de delegar para a empresa. Mas quem constrói o plano da sua carreira? Essa é uma excelente pergunta, assim. Eu acho que a empresa, ela tem que dar a clareza para o colaborador de quais são as oportunidades que a pessoa tem lá dentro. Então, assim, eu te falei que eu fui criando, né, as posições que eu fui passando, mas a Ambev, ela é uma organização que ela dá espaço para as pessoas fazerem isso. Então, eu sabia que eu tinha espaço, e aí eu fui crescendo dentro da organização por isso. Então, eu acho que a organização, ela tem que dar clareza do que a pessoa pode fazer dentro de casa, mas protagonismo é 100% da pessoa. Então, eu falo assim, gente, plano de desenvolvimento individual. O gestor desenhar o plano de desenvolvimento individual para o colaborador é o fim do mundo, né? Você tá tirando 100% da responsabilidade da pessoa sobre a carreira dela. Então, é óbvio que o gestor, ele tem que alinhar a expectativa, ele tem que dar um feedback muito claro do que ele espera e do que a pessoa tá entregando. Dá um direcionamento, né? Exatamente. Mas é responsabilidade do colaborador correr atrás e se desenvolver e olhar para onde ele quer ir. Não dá para eu falar pra Flávia para onde ela deveria ir, né? É isso aí. É porque eu recebo muita pergunta, às vezes até no próprio Instagram. Como é que eu faço para dar o próximo passo? Como é que eu faço para ganhar mais? Não tá na mão da empresa. Total. Você vai escolher para onde você quer ir. Perfeito. Assim, tem organizações, esse é um ponto que é relevante, assim. Tem organizações que, cara, hoje você entra naquela posição e você vai morrer naquela posição. É isso aí. E aí tem a ver com a cultura da empresa. Mas é sua responsabilidade saber avaliar qual é o tipo de empresa que você tem que estar lá dentro. Então, assim, protagonismo é 100% da pessoa. É isso aí. Pra saber a empresa que ele vai entrar ou ela vai entrar, pra saber o que dentro daquela empresa tem de bom e o que tem de ruim. Porque isso também, Flávia, as pessoas me perguntam, né? E falam, porque aqui não tá bom. Eu falo, gente, é o seguinte, vou contar um negócio pra vocês. Toda empresa tem problema. Todas. É muito fácil olhar pro lado e falar assim, porque ali tá perfeito. Tá, a grama do vizinho ela é sempre mais verde. É igual relacionamento, gente. Exatamente. Todos têm problema. Você escolhe com qual você quer conviver. Perfeito. E aí eu falo assim, cara, pega a empresa, estuda o que é bom e o que não é bom. Inclusive, em processo seletivo, eu gosto de falar, né? Porque uma das verticais da Human Up a gente ajuda organizações a fecharem vagas. Tá. E aí eu sempre exploro. Eu falo, Flávia, mas me conta mais. O que não funciona nessa empresa? Porque eu vou contar pro candidato. E aí ele vai escolher se ele quer ou não. E, inclusive, eu tô te contratando, né? Uma profissional boa, porque eu quero resolver esse problema. Óbvio. Então, acho que a gente vive numa utopia hoje, assim, das pessoas acharem que vai estar tudo perfeito. E não, assim, a gente quer gente que gosta de desafio, que vai resolver problema. Então é isso, assim, eu gosto muito de delegar protagonismo para colaborador. Inclusive, Flávio, todas as empresas que a gente entra, e para mim é uma habilidade, gestão da mudança. Pensa que tudo muda o tempo inteiro, né? Sim. Hoje, no mundo que a gente vive, é exponencial. E uma das principais habilidades que a gente tem que ter como líder, como RH, como dono de empresa, é saber conduzir uma boa gestão da mudança. Para você conduzir uma boa gestão da mudança, você precisa envolver os colaboradores, né? As pessoas fazem parte. Exatamente, as pessoas fazem parte. Só que fazer parte gera responsabilidade, né? Não é só quero dar minha opinião. E eu falo isso para todo mundo, assim, toda empresa que eu faço um kickoff de lançamento de projeto, eu falo assim, gente, vai ser super legal, vocês vão ajudar a gente a mapear as oportunidades, mas não é responsabilidade do dono da empresa e dos líderes que estão aqui resolver, é responsabilidade de todo mundo. Então, vocês estão falando que, isso aqui é uma bagunça, não tem planejamento, vai cair atividade para vocês construírem processo, vai ficar um pouco mais moroso algumas coisas, porque a gente precisa levar o negócio para outro patamar. Sim. Então não pode ser mais a casa da mãe Joana, né? Então, é isso, assim, as pessoas elas gostam de levantar a mão, mas vir pra arena, que é o importante. Esse ponto é muito legal que você falou. Eu fiz recentemente, a gente fez esse turnaround, na companhia que eu tô à frente hoje, a gente fez esse turnaround. E aí, quando que mudou o jogo? Quando eu trouxe eles pra frente. Legal. Cara, vocês são os protagonistas, vocês são os embaixadores da marca. São vocês que vão pro Instagram, são vocês que vão pro YouTube, não sou eu. Perfeito. Porque no final, até tem um conceito que eu gosto muito. Quem tá liderando a relação com o cliente?
é o cara que tá lá na ponta, não é o seu time de gerencial. É o cara que tá lá na ponta. Então, se você não trouxer ele pra dentro do jogo, e a gente faz exatamente isso que você falou. Vamos construir uma competição aqui para as pessoas trazerem um projeto de como a gente melhora este assunto que está latente em todas as unidades. Então, eu dou o quê? A responsabilidade. Você está sendo cobrado por isso, porque você tem uma bonificação em cima desse indicador. Mas agora, como é que resolve o indicador? É seu problema também. Perfeito, vem junto. Perfeito. Isso é muito legal. E assim, eu gosto muito de falar para as pessoas que... às vezes, a gente vai gastar mais tempo, investir mais tempo no planejamento, envolvendo as pessoas. Colaborar, dar trabalho. É muito mais fácil a Flávia pensar sozinha e ir lá executar. Só que a gente ganha muito tempo lá na frente. Não tendo que convencer as pessoas. A gente tem uma execução muito mais fluida e mais potente. Porque as pessoas se sentem parte, se sentem responsáveis. E você replica o processo muito mais rápido. Exatamente. Muito mais rápido. Então, eu brinco que é o PDCA, né? O famoso PDCA da Toyota, etc. Você tem que gastar 70% do seu tempo no planejamento. Envolvendo as pessoas, ouvindo, mapeando o problema certo. Porque todo mundo se apaixona... Flávia, eu vou te falar, é muito engraçado. Todo dono de empresa que eu converso, ele fala assim, porque, Manuela, socorro, eu preciso de uma trilha de carreira. Trilha de carreira vai ser o que vai mudar o engajamento dos meus funcionários. Aí eu entro dentro da empresa... Aí você vê a infraestrutura de trabalho totalmente obsoleta. A pessoa chega, fica sem mesa, sem cadeira, sem computador, não paga em dia, liderança super autoritária, berrando dentro do escritório. Aí eu fico, gente, mas vamos lá, só pra entender, a trilha de carreira é pra quê mesmo, né? Assim, vamos voltar. Arrumar o básico, né? Vamos arrumar voltar. O básico. E eu falo muito sobre isso, assim, é o básico bem feito, isso aí. de forma intencional. É isso aí. Então, não tem por que a gente ficar querendo trazer muito frufru se a gente não traz técnica, né? E eu acho que esse, pra mim, foi, até falando sobre isso, assim, eu sou engenheira e por muito tempo eu tive vergonha de falar que eu era RH, Flávia. Vergonha, porque é uma área que as pessoas têm uma visão deturpada e de profissionais mesmo desqualificados. Sim. Porque as pessoas vêm como departamento pessoal, RH, e as pessoas que estão dentro do RH nunca foram empoderadas, nunca foram braço direito do negócio, realmente. E é o que tem que ser, né? Que deveria ser. E as organizações que eu passei, a área de gente e gestão, que a gente nem chamava de RH, era o braço direito do dono do negócio. Fazia o planejamento estratégico, construía os indicadores, desenhava plano de ação, era a área que retroalimentava todo o ciclo de melhoria contínua, o braço direito de qualquer dono de negócio. Então, eu por muito tempo, até a época que eu fui para marketing, eu falei, putz, cara, o que eu faço na área de pessoas é tão mais impactante, mexe tanto mais o ponteiro do negócio, que agora é a hora de eu mexer o jogo, vou trabalhar com isso, vou ajudar profissionais a serem melhor qualificados nessa área, e você vê que tem uma migração agora, né? De gente super bem qualificada indo para a área de pessoas, porque Sim. realmente acho que os donos estão entendendo, e depois da pandemia isso alavancou muito, o quanto você cuidar das pessoas, né? E cuidar significa também cobrar performance, é relevante para a sustentabilidade do negócio. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa ter certeza que tem técnica para se construir produtos na área de pessoas. E você deveria usar. Você falou de um ponto legal. Eu vou pegar 2 ganchos aqui da sua fala para te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que é a dor da maioria das pessoas. Você falou sobre contar para as pessoas realmente o cenário da empresa. Perfeito. Que até teve um vídeo que eu fiz sobre isso, viralizou no TikTok, que eu falei assim, quando você vai para uma entrevista de emprego, não perca a oportunidade de você entrevistar a empresa. Porque você precisa saber aonde você está entrando. Tem que ser uma relação ganha-ganha. E assim, de estressar ao máximo mesmo. Se às vezes a empresa é uma startup, você fala, cara, você vai entrar numa batalha de guerra. É a guerra. Porque uma startup é assim, você faz tudo. Hoje você limpa o chão, amanhã você faz não sei o quê. Então, realmente, você falar isso pra pessoa. Você quer vir comigo, me dar a mão? Porque eu acho que a maioria do público aqui tem uma dor. A gente tem muito empreendedor que está começando a ter empresas menores. E aí vai para contratação. E a pessoa assim, meu Deus, tô desesperado, quero contratar. E aí acha o meu vizinho faz isso, o meu cunhado faz aquilo. A moça que trabalha lá em casa consegue te ajudar. E aí as pessoas vão criando esses braços. Queria que você falasse um pouco para as pessoas que realmente o empreendedor ali que está no começo, que está começando com uma equipe 2, 3, 4 pessoas, mas já está com faturamento alto, e aí ele se vê no desespero de ter uma vaga em aberto, e em vez dele fazer essa trajetória, ele enfia uma pessoa qualquer.
Perfeito. Nossa, esse tema é excelente, assim. Eu gosto de falar que as primeiras pessoas que você trouxer para sua empresa vão construir uma empresa longeva ou não, né? E aí, por que eu comecei a conversar com VCs lá atrás? Que eu chegava assim e falava assim, olha, vocês são os irresponsáveis. Vocês colocam um monte de dinheiro na mão de um bando de jovem para eles abrirem suas empresas, mas as pessoas não sabem fazer uma boa contratação e não sabem nem o que é cultura organizacional. Como que essa empresa vai dar certo, né? E às vezes dá certo, porque a gente vê muita empresa dando certo sem isso. Só que dá certo com muito desperdício. Desperdício de recurso, de tempo, de energia. É isso. Uma má contratação, ela custa de 3 a 15 salários para a pessoa, né? Então, a gente está falando de custo. A gente está falando que você vai pagar rescisão, que você vai perder tempo avaliando. É o treinamento. Exatamente, é tudo. fazendo onboarding. Então, você está ali perdendo o seu tempo. 90% das empresas, elas demitem por conta de comportamento, não em técnica. E aí, eu entro um monte de empresa que fala assim, mas eu li o currículo da pessoa era muito bom. Você fala assim, beleza, mas você foi conversar com a pessoa ela tem uma postura já agressiva, ela já tem o ego lá em cima. E como que você vai botar alguém com o ego lá em cima para trabalhar numa empresa que você não, vai ter que fazer de tudo, né? Tem que fazer de tudo, não dá não tem ego. Exatamente. E startup, né, acho que até porque aqui deve ter vários tipos de empreendedor, é gente que tá no início de carreira, assim, início de empresa, é startup. Não, você tem que, nesse início, né, você tem que escolher trabalhar na empresa porque você gosta do produto, da causa e de com quem você vai trabalhar, porque o que você vai fazer lá dentro, assim, vai mudar o tempo inteiro. Então, voltando para sua pergunta, que é sobre contratação, uma das coisas que eu mais vejo, Flávia, de errado dentro das empresas é que elas querem contratar e não sabem nem para quê. Quando você não sabe para que você quer contratar, você contrata qualquer pessoa. Sim. Né? Então, é aí que você erra. Então, assim, cara, dedica tempo para escrever, assim, quais vão ser as responsabilidades dessa pessoa. Então, se são essas responsabilidades, essas competências para essa posição são necessárias, né? Então, se são essas competências importantes, eu vou procurar nessas empresas ou naquelas empresas. Um negócio que eu tenho visto que tem muito valor é você ir atrás dos candidatos. Sim. Puxa, ainda mais hoje no Brasil, com o índice de desemprego que tem, a qualidade dos profissionais que se inscrevem nas posições é muito boa. Que se inscrevem ativamente. Povão, assim, vem um negócio totalmente despadronizado. Você gasta muito tempo triando, totalmente desqualificado. Então, hoje, principalmente quando a gente fala de posições mais estratégicas dentro da empresa, vai atrás da pessoa, usa LinkedIn. Hoje você não precisa mais de um RH, né? E as pessoas me perguntam assim, qual é o número de funcionários que eu preciso ter para ter um RH? Eu falo, cara, depende do dono da empresa. É isso aí. Se o dono da empresa, ele tem consciência sobre como construir os produtos de pessoas, ele não vai precisar tão cedo, porque ele já constrói, né, com intencionalidade, ajuda, delega para a liderança esses papéis e você não precisa de um RH tão cedo. Mas o problema é quando o dono não tem realmente nenhum conhecimento, nenhuma técnica na hora de fazer a contratação. Então, só voltando para esse tema, Flávia, porque eu acho que esse é um dos pontos que a gente mais erra aqui no Brasil, a gente não tem que contratar pessoas que a gente não pode demitir. Essa é uma das frases que o mercado mais fala e é uma das mais verdades que existem em termos de fazer uma organização ser de sucesso ou não. Porque se você não pode depois demitir uma amiga, uma irmã e etc., você vai ter um jabuti dentro da tua empresa. Você vai ficar empurrando. E você vai ficar empurrando. E aí você tem um custo fixo alto. Uma discussão que eu adoro ter com as pessoas é faturamento é ego. Faturamento é ego. É muito importante a gente falar de faturamento, mas a gente precisa falar de margem. É isso aí. Quanto é que você põe no bolso? Exatamente. Não adianta você faturar 200 milhões e ter uma margem de 1%, 0,0000. Você fala, cara, vai reduzir custo. Gasta esse ano só para reduzir custo, etc. E aí, quando você vê, puxa, você tá com um monte de gente pendurada na tua empresa. Que não tá produtiva. Exatamente. E um negócio, assim, que eu gosto muito de trazer muitas das vezes, Flávia, as pessoas constroem os produtos de pessoas. Sim. E aí ela vai depois discutir sobre a cultura organizacional. É como se a cultura ela fosse a cereja do bolo, né? Eu construí tudo e agora eu vou discutir. Agora eu vou olhar a cultura. Agora eu vou olhar a cultura. Porque tá na moda. Porque tá na moda tá na falar moda. sobre cultura, né? E quando deveria ser o oposto. Você deveria estar discutindo sobre, cara, pra onde a minha empresa vai?
qual vai ser a estratégia que eu vou usar para minha empresa e para lá? Então, puxa, tangibilizando, né? Eu vou crescer comprando outras empresas. Nesse momento, eu preciso falar mais sobre faturamento, eu preciso falar mais sobre eficiência. Eu preciso trazer estrutura para o negócio. Se eu preciso trazer estrutura para o negócio, você vai contratar e você vai falar sobre comportamentos de pessoas que valorizam processo, de pessoas que valorizam planejamento. Você vai cobrar isso. Por mais que você não seja uma fortaleza sua, você tem que ter uma agenda de rotina. Então, o que eu vejo mais de errado é você começa a construir tudo, você não sabe nem quais são os tipos de comportamento, e aí você tem uma cultura que é incoerente dentro de casa, né? Cada um vive o seu, depende muito do líder. Então, se a Flávia manda bem, aquela área vai estar rodando bem. Se eu não mando bem, aquela área não vai estar bem. Mais ou menos. E aí as pessoas vêm falar comigo, você que faz muita expansão, né? Eu falo, gente, é impossível você fazer expansão se você não sistematizou a tua empresa. Sim. Porque tu vai Precisa ter várias ter unidades processo. diferentes. Exato. Senão não vai. E você leva muito mais tempo. Você gasta muito tempo. Tempo, dinheiro, recurso. A chance de dar errado é muito maior. É isso aí. Então, eu sou a maior chata, assim. Eu falo muito sobre melhoria contínua, né? E eu sei que PDCA já saiu da moda, mas na prática é uma das ferramentas que deveria Funciona. ser... Exatamente. E assim, aí a gente traz do mundo de tecnologia para falar de metodologia ágil. Aí você fala sobre sprint, sobre retrô. Na prática é igual PDCA, só que em um dia, né? Sim. Em uma semana. É isso aí. Então eu falo, gente, a gente pode falar agora sobre metodologia ágil, não tem problema nenhum. Se quer mudar o nome, a gente muda. Exatamente. Mas a gente vai falar sobre planejamento, sobre encontrar a causa raiz do problema. Porque eu gosto muito de falar que um problema bem definido já tá metade resolvido, Já, né? Exato. As pessoas não têm clareza. Não tem clareza. Não tem. E aí sai atirando pra tudo que é lado. Desperdício de tempo, de recurso, de energia, blá, 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 blá. Você falou de um negócio legal. O quê? Você falou agora de a empresa para expandir. Uhum. Você tem que construir para onde a empresa tá indo. Perfeito. Só que aí a empresa, às vezes, ela tá indo e ela muda, né? Porque, principalmente quando a gente fala de startup ou de empresa que tá num processo de mudança, às vezes num processo de aquisição mesmo, porque aí você traz outro time. E eu vejo muitas vezes a dor, que às vezes o que você falou do processo. No começo, quando você tá ali botando a empresa de pé, você precisa das pessoas mais hands-on. Que vai lá, que faz, que dá conta, que constrói mesmo o dia a dia. E aí aquele negócio é quase que você tá fazendo MVP ali. Você tá testando o produto. Perfeito. Você tá testando. Aí, testou o produto. Aí você validou. Ou seja, você colocou de pé. Né? Você construiu, fez esse planejamento, construiu. Esse planejamento meio sendo executado ali na prática. Aí você vai levar a empresa para um outro nível. Perfeito. As pessoas que te levaram dali, do zero, até chegar a um X de faturamento, até colocar isso de pé, vão ser as pessoas fazendo a mesma coisa que vão te levar para o próximo nível? Essa é uma pergunta excelente, assim. E é a maior dor do empresário, tá? Por isso que você puxou esse ponto. A verdade é que as competências... E aí eu não vou nem falar sobre pessoas, né? As competências, elas mudam dependendo do contexto que a empresa tá. Então, te respondendo, Flávia... a gente vai precisar mudar, inclusive o CEO, o dono da empresa, ele tem que ter habilidades diferentes para o momento 1, para o momento 2, para o 3, etc. Ele precisa, porque senão ele vai estar travando a companhia como um todo, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto de avaliar nas pessoas quando eu estou contratando é a velocidade de aprendizado. Porque tem gente que, sim, pode ser que a mesma pessoa, ela cresça junto com a empresa. Se adapta. Exatamente. Ela se adapta e ela tem uma velocidade de aprendizado e ela entende que ela precisa estar consumindo conteúdo o tempo inteiro. É o que a gente fala do lifelong learning, né? Já foi época que a gente, e apesar de eu ser jovem também, era assim, a gente aprendia na época da faculdade e achava que parava ali. Acabou. Ou fazia uma poesinha e é isso. A verdade, não. A gente agora Todo precisa dia. estudar até o final das nossas vidas. Os nossos pais estão totalmente desatualizados, não estão se alimentando. E eles vão viver mais tempo e vão trabalhar mais tempo. É isso. Então, acabou a gente só estudar no início da vida. Dito isso, o que eu gosto de avaliar... cara, eu tô trazendo gente alta performance para trabalhar comigo, que eu sei que num primeiro momento ela vai se adaptar, ela vai aprender novos conteúdos e ela vai alavancar junto com a organização. Sim. Então, esse é um ponto que é relevante. Tem gente que cresce. E o CEO, se ele quer se manter nessa posição, ele deveria ter o aprendizado contínuo. No entanto, Flávia, tem as pessoas que vão ser super incríveis para você, pro teu primeiro momento,
ou pro segundo, mas que não se encaixam mais nas posições pra frente. E o que fazer? Aí é uma boa pergunta, assim. Eu acho que tem 2 cenários possíveis, tá? Tem um cenário que a gente precisa ser justo e alinhar a expectativa o tempo inteiro. Então, no cenário que eu sou justo e eu deixo claro pra Flávia que ela não tá crescendo com a companhia, que agora ela não vai ser mais a líder da área, ela vai ser uma posição de especialista, etc. Porque é onde ela consegue estar, dado essas habilidades que eu preciso, etc. Tá tudo bem essa pessoa trazer uma pessoa acima dela. Então, eu acho que esse é um cenário possível. Mas um alinhamento muito claro. Com um alinhamento muito muita claro. Transparência. Exatamente. E é onde as pessoas mais erram, tá? Você sabe que eu sempre gostei de trabalhar, se você ver, eu sempre trabalhei com multinacional. Uhum. Por quê? Porque pro estrangeiro não tem meio termo. Uhum. É sim ou é não. E a gente, brasileiro, tá, tem mania, e vou falar porque foi um processo de aprendizado, inclusive pra mim. Perfeito. A gente tem mania de tentar enfeitar a noiva, né? Uhum. Assim, não vou falar. Perfeito. É assim, colega, você não tá entregando. Isso precisa ser dito. Uhum. Porque senão a pessoa, ela fica até com uma... Você ajuda, inclusive, a pessoa. Ela tá sofrendo às Ela vezes, tá sofrendo. né? E ela vai pro mercado achando que ela é uma coisa que ela não é. É, perfeito. Startup, que a gente falou bastante, veio com o mote de trazer todo mundo de gerente virar diretor. É. Hoje em dia não dá mais pra você avaliar cargo, Não né? dá, Falo, não gente, dá. nome de cargo já Não era, dá. porque todo mundo... Aí você tem que avaliar qual o contexto, quanto de dinheiro que essa pessoa geria, Exato. de time. Porque nome de cargo já não serve mais de Não nada, serve, né? porque a startup pegou o gestor lá de 20 e poucos anos e transformou em diretor. E provavelmente ele aceitou justamente por causa disso. Porque ele se sentiu reconhecido, o ser humano só quer se sentir reconhecido. Perfeito. E assim foi. E você sabe um símbolo interessante sobre cultura da última empresa que eu trabalhei e eu vivo muito isso dentro dos meus clientes? Cara, pra que tu precisa de nome de cargo na tua empresa? Gente, mata nome de cargo. Mexe muito com o ego das pessoas. Fala assim, a Flávia é da área do marketing. A Manuela é da área de pessoas e operações. Para com esse negócio de querer dar nome pra tudo, porque aí é isso. Aí você tem que ficar justificando. Qual é a diferença do head pro diretor? Pelo amor de Rebel, Deus. sei lá, eu. Mas só um ponto que você trouxe, que ele é super relevante, ô Flávia. Acho que 2 pontos, na verdade. Um a gente tem muita dificuldade de demitir 2 tipos de profissionais. O profissional que veste muita camisa da empresa, muita camisa Mas da não empresa, entrega. mas não entrega. E o profissional que entrega pra caramba, mas não veste a camisa da empresa. Esses 2 são 2 profissionais que você tá passando uma mensagem clara pro seu time do que você aceita. Então, se você vestir muita camisa a camisa da empresa, mas se tu tiver a barra baixa, tá tudo bem. Não vou ser demitido. E o oposto também, se eu for um cuzão, né? Uma cuzona. E eu entregar resultado pra cacete. Tô vendendo horrores. Exatamente. Você aceita. Então, eu falo muito sobre, cara, uma cultura forte, ela precisa ter clareza, as pessoas precisam saber o que elas, pelo que elas são avaliadas, pelo que elas são reconhecidas ou pelo que elas podem ser demitidas. O segundo é coerência. Então, você precisa ter coerência na hora de promover, na hora de demitir, na hora de aceitar um cuzão dentro da tua empresa. Tava essa semana numa empresa que um funcionário gritou com o dono da empresa. Ah, para lá. Assim, pra mim é inadmissível os 2 lados, né? Não existe, levantou a voz, perdeu respeito. Exato. O dono da empresa já não pode levantar, mas o oposto, eu fico assim, gente, mas eu não posso demitir porque essa pessoa, Pelo amor de Deus. Eu vou ficar sem essa pessoa. E assim, a gente sabe que em empresa pequena, uma pessoa faz muita diferença, porque é só ela que faz aquilo, mas ninguém é insubstituível. É isso aí. Provavelmente, se com dona ela gritou, imagina o que ela faz com o time, né? Então, você fala assim, gente, demite essa pessoa, o clima vai melhorar. A gente deixa clara a mensagem. Recado. Exatamente. E a gente, é só chegar pra pessoa e falar assim, galera, agora eu vou precisar de vocês no próximo mês, a gente vai estar sem essa pessoa, então vamos distribuir aqui os papéis. Porque, cara, é um alívio pro time, é um alívio pra todo mundo, quando alguém que a gente já deveria ter demitido, a gente demite, né? A gente fica enrolando, né? Fica enrolando. Enrolando. Demissão é um negócio que tem que ser rápido, desde que seja justo. Não, na hora que você identificou que aquilo é um problema, eu vejo muita gente assim, eu identifiquei, eu tenho problema com a Mariazinha. Vou usar aqui. Mariazinha tá me dando problema. Ai, mas eu preciso ver como é que eu vou fazer pra trocar a Mariazinha, quem que eu vou trazer, porque senão vai... Gente, Mariazinha tá dando problema, tchau. Exatamente. Porque o recado que você dá pra toda a equipe é muito ruim. A equipe inteira tá olhando e falando assim,
a Mariazinha não entrega, mas ela tá aí. Perfeito, perfeito. E você falou no negócio de trabalhar com um estrangeiro, é muito mais desafiador pra gente que é latino, né? Porque eles mandam a real, eles... Na cara, dura. Eles veem feedback como algo que é natural, é algo que traz valor pro negócio. Então, tem um conceito que eu gosto muito, até de uma mulher que trabalhou muitos anos no Google, chamada Kim Scott. Ela fala sobre radical candor, né? Em português, a tradução é empatia assertiva. E ela fala assim, gente, toda vez que a gente for pensar no feedback, a gente deveria, no mindset, né? A gente deveria avaliar 2 cenários, que é quanto eu tô desafiando a pessoa e o quanto que eu estou me importando com ela. Se eu só desafio e não me importo, eu tô na agressividade detestável. Então, eu tô ali vomitando, mas tô... Se eu tô só me importando, mas eu não tô desafiando, eu tô num conceito que eu vejo muitas empresas viverem, que é a empatia desastrosa. É isso você aí. fala assim, cara, você acha que você tá ajudando a pessoa, mas você não tá ajudando ela. Você não tá. Ela, em algum momento, ela vai colher o fruto de não tá mandando bem. Você tá setando a barra do seu time pra baixo, ela não tá sendo promovida, ela vai ser pega de surpresa na hora da demissão, ela vai ser pega de surpresa na hora da não promoção. Então, assim, quem você tá ajudando, né? Ninguém! Exatamente. O ponteiro da empresa não tá mexendo, O ponteiro da empresa não tá mexendo. Então, esse conceito, pra mim, Flávia, mudou, assim, virou um gatilho bizarro. É a criança mimada, né? É a mãe que vai lá e depois a criança não vai trabalhar, não vai… Exatamente. Você cria um monte de adulto disfuncional, É isso né? aí. Porque você fez, você achando que tava fazendo bem, você só prejudicou. E esse conceito, ele é muito interessante da Kim, porque você consegue trazer pra tua realidade pessoal, né? Não só profissional. Pô, se eu não der esse feedback pro meu filho, ou se eu não der um não, eu vou educar essa pessoa mal, ela vai achar que a vida é fácil e etc. Então, me libertou no sentido de, pô, é mais fácil, eu quero combinar. E aí, hoje, o que eu faço? Eu combino o jogo com o meu time. Eu falo, galera, é aqui que a gente quer estar. Então, pra alguém dar feedback, alguém tem que receber bem, né? Sim. E esse negócio virar cultural. Então, acho que, de novo, volta pra clareza. Você precisa deixar claro que aqui, neste ambiente, a gente vai ter uma cultura de feedback, porque eu quero ter uma empresa de alta performance, porque eu quero que as pessoas que trabalham aqui se desenvolvam, e você tem que ver feedback como um presente. E o que você acha, falou uma coisa legal, feedback como um presente. O que você acha do gestor… Uhum. O gestor, o líder, o dono da empresa, você que está empreendendo, ter o estômago emocional para também saber receber um feedback. Ah, legal. Super bom ponto. Assim, tem várias pesquisas que mostram que quando a empresa ela tem uma cultura de feedback, que a gente fala que é ascendente, né? O feedback de baixo para cima, você tem maior resultado de performance. E você tem menor rotatividade, que, de novo, é sobre redução de custo, né? É isso aí. Então, eu, particularmente, Flávia, eu gosto de falar que a liderança ela tem que ter 3 pilares de habilidade, né? Então, dentro desses pilares tem competências, mas o primeiro é líder de si. Para você ser líder de si, você tem que ter inteligência emocional, que é uma das principais habilidades quando a gente fala… já foi a época do QI, né? Só que é só inteligência. Esquece. Agora você precisa ter inteligência emocional para lidar com o cliente, para lidar com o fornecedor, para lidar com o seu time. Ah, eu não gosto de gente. Cara, o problema é teu, é tua função. As pessoas chegam para mim e falam assim, Manuela, dá muito trabalho liderar as pessoas. Eu falo, não dá trabalho, é o trabalho. Então, você não sabe. Tipo, e é isso, demanda energia. Então, assim, não adianta você ir lá e fazer o trabalho do teu time se você não está desenvolvendo o seu time. Você é um mau gestor. É isso aí. E eu adoro perguntar às pessoas, a Flávia manda bem como gestora. Eu falo, quantas pessoas ela promoveu? Me conta mais. Quantas ela desenvolveu? Deixa eu ver o turnover, né? Que é a rotatividade da área da Flávia. Pô, vou te falar uma coisa. A Flávia pode ser muito boa tecnicamente, mas como gestora ela não é boa, não. Então… É uma habilidade, voltando para os 3 pilares que eu tava falando, que liderança de si é sobre você ter inteligência emocional, que é sobre você saber ouvir e ter a humildade, porque já foi a época que gestor autoritário, que gestor que só mandava e o time obedecia. Você tem que ter a humildade de saber que você tem coisas para melhorar também. E normalmente são gestores que voam, né? Exato, tipo, todos temos. Exatamente. Inclusive, o dono da empresa, né? O CEO tem habilidades para melhorar, o conselho tem habilidades. Então, assim, eu acho que é uma questão de humildade,
É uma questão de autoconfiança, porque para você ouvir, né, o feedback... Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado, você tem que se conhecer, né? E o feedback, um negócio que eu acho que é legal, assim, você pode descartar ele também, né? Primeiro você tem que ser grato, porque para alguém tá te dando feedback como gestor, Flávia, essa pessoa passou mal, ela teve dor de barriga, ela foi lá no banheiro, vomitou, ela ensaiou 3 dias, né? Então, assim, cara, não custa nada agradecer e falar assim, pô, obrigada por você ter me dado esse feedback, eu vou ouvir outras pessoas, vou ver se eu faço isso. Pedir muito exemplo, porque uma das coisas que as pessoas mais erram, né, no feedback, tem uma pesquisa da Zendesk, que ele fala assim, 90% dos feedbacks no Brasil são feedbacks genéricos. Sim. Ou falar assim, poxa, pro gestor, porque o gestor, você é uma pessoa autoritária ou arrogante. Quando? Como? Isso é traço de personalidade, né? Isso é adjetivo, foge de adjetivo. Vamos pra comportamento. Olha que legal. Então, vamos falar assim, pô, Flávia, na última reunião você me cortou 3 vezes. Olha como muda, né? De chamar de autoritária pra falar que você me cortou 3 vezes. Sobre você ter me cortado 3 vezes, você não vai ficar discutindo comigo, porque você sabe que você me cortou. Jamais. Agora, sobre ser autoritária, o autoritário pra mim é diferente do que é autoritário pra você. Então, eu gosto muito de falar para as pessoas, tem técnica para dar feedback. Você não pode sair ali no talento, né? E sair como se fosse um bate-papo. Senão você vai ser engolido. Vou pegar esse seu ponto. Tem técnica para dar feedback. Aí a gente volta pro empreendedor que foi na raça, abriu a empresa, começou a contratar. E aí, de repente, ele caiu de paraquedas. Ele virou um gestor. Porque ele virou um dono de empresa, ele virou um gestor. Perfeito. Né? Técnica. Técnica para dar feedback. Técnica para contratar. Como que esse pessoal que está em começo de empresa e não tem um budget, não tem um orçamento para investir, qual dica você daria para esse pessoal poder aprender? Com tanto conhecimento disperso hoje, tem muito conhecimento disperso hoje. Mas assim, qual uma fonte segura, onde as pessoas podem aprender para começar a aprender um pouco dessa técnica, inclusive essa do feedback mesmo, porque não tem como, né? O feedback mal dado, gente, pelo amor de Deus, é pior do que ficar de boca calada. E é isso, assim, o feedback você dá pro teu cliente também, né? Eu sou uma pessoa que dou feedback para cliente. Eu falo, gente, eu não aceito qualquer coisa. E eu tô aqui para te ajudar. Inclusive, para eu fechar negócio com alguém, eu falo assim, você tá disposto a ouvir o que eu tenho para falar? Tá certo. Se você não tiver, eu nem entro. Porque eu sei como que eu vou gerar valor. Então, assim, não é só uma habilidade para funcionário. É uma habilidade para você levar o seu negócio para outro patamar. Isso que você me falou? Quando eu vou pegar eu faço mentoria de carreira muito específico, assim, porque eu tenho poucos horários. Mas justamente por isso, quando a pessoa me pede, eu falo assim, a gente pode bater um papo antes? Perfeito. Porque assim, eu não tô aqui pra te vender a fórmula mágica. Se você não quiser e não estiver pronto pra receber, se você não for ouvir, não estiver preparado, eu não vou gastar nem meu tempo, nem o seu. E eu nem vou querer o seu dinheiro para tal. Exatamente. Porque é isso, a gente tá aqui pra gerar valor, né? É isso aí. Eu só gero valor se a pessoa... Por isso que eu falo, assim, eu não quero ficar convencendo ninguém que é importante. Eu quero ajudar a pessoa que sabe, mas não sabe o caminho. E aí você trouxe um ponto que é muito relevante. Acho que nesse contexto de que tem muita informação disponível e muita informação ruim disponível... Obrigada. É super complexo a gente fazer uma curadoria boa de conteúdos, né? Então, Manuela... Eu filtro muito pelas universidades, a academia me ajuda a filtrar, né? Então, eu estudo muito e absorvo muito conhecimento lá de fora. Tá. O que é um problema, porque a maioria é em inglês, mas a gente tem tecnologia para isso. Então, galera, tem Google Tradutor. Google Tradutor. Exatamente. Então, assim, tem... Se você nunca falou chinês, é porque você não tem um computador. Exatamente. Então, pega um arquivo, traduz, né, no Google Tradutor. Então... Filtrem pela qualidade e o nome de quem você está realmente recebendo a informação. Eu tenho na minha rede social, eu tento dar muito conteúdo para empresários, para RH, super relacionado a isso. Assim, como que você faz uma boa contratação, como que você dá um bom feedback, como que você constrói um bom onboarding, né, que é a integração. Esse é um tema que quase ninguém fala, Flávia. Deixa eu trazer esse tema aqui, porque acho que ele é relevante. Eu amo. Ele é super relevante. E é um dos temas mais negligenciados dentro da empresa. E aí as pessoas falam assim, eu vejo vários empresários, inclusive a gente falava isso às vezes também não bebe. Eu quero saber se essa pessoa ela tem raça. Então, eu vou jogar ela aqui e eu vou ver se ela tá se virando, né? Como assim? E você fala assim, olha, é o seguinte, hoje, e é comprovado, né, o tempo médio dos colaboradores dentro das organizações hoje é de 2 anos. Então, se as pessoas estão ficando menos tempo, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o tempo que ela demora a
Performar. Então, que é Um onboard bem feito, rápido. Exatamente. E você fala assim, cara, se a pessoa normalmente demora 6 meses, de 3 a 6, pra começar a performar, e ela sai em 2 anos, a gente tá falando que 1/4 da vida dela dentro da empresa é dando resultado negativo. Improdutivo. Exatamente. E aí você vai me falar que você não cuida da integração, de dar contexto, porque alguém que tem contexto entende pra onde que a empresa quer ir. Cultura é a principal mensagem, né? Como que é... A primeira impressão é que fica. Esse ditado é o mais claro, inclusive dentro das organizações. É isso aí. A forma como você apresenta a cultura para o colaborador, como você recebe, como você fala e alinha expectativa do que você espera, o que você espera no mês 1, no mês 2, no mês 3. Isso tudo vai fazer a pessoa rampar mais rápido, começar a entregar resultado. Tem clareza, né? Exatamente. Isso é ROI positivo. É retorno sobre o investimento, gente. Então eu fico assim, cara, por que ainda assim, as pessoas não estão discutindo temas que são muito importantes e estão falando sobre a bendita trilha de carreira? Socorro. Gente, trilha de carreira dá o protagonismo pro colaborador que ele correr faz. atrás. É isso. Exatamente, cara, corre atrás, abraça novos escopos, para de falar que você só quer trabalhar das 8 às 5. E eu sou assim, eu trouxe essa frase, mas ela é muito importante. Eu, Manuela, acredito que as pessoas elas têm que ser avaliadas pela entrega delas, pela qualidade do que elas resultado. entregam. Exatamente. O valor que elas geram pro negócio, o ponteiro que elas mexem. Boa. E não pela quantidade de horas que elas trabalham. É isso aí. Não dá pra, obviamente, né? Não dá pra você ter expectativa que uma pessoa vai trabalhar 12, 16 horas por dia. Porque sim, ela vai performar muito bem no curto período do prazo e vai surtar. No médio prazo, tu vai perder a pessoa e ponto final. Acabou a história dela dentro da tua empresa, né? Então, eu gosto de falar assim, gente, eu converso muito com o colaborador. Você fala que equilíbrio de vida é importante pra você, mas o equilíbrio é assim, ó. Tem horas que eu vou estar me doando muito, porque a gente sabe que nesse momento precisa, e aí eu vou estar recuperando. Isso é atleta. Atleta de alta performance. Exato. Se dá muito, recupera, se dá muito. E é isso, assim. Por que você quer essa constância? A vida não é né? linear. Exatamente. Então, e eu tento muito articular isso, inclusive com empresários também, porque é muito fácil você só querer cobrar, né? Sim. Agora, quando que você vai dar um momento de recuperação pro seu time para voltar com mais energia e etc. E dar um momento de recuperação é fazer um bom off-site, né? Reunir a galera fora. É isso aí. Dar uma tarde pra pessoa aí, sei lá, fazer alguma coisa. Cara, a pessoa tá trabalhando infinito. É muito simples. E aí você fala assim, não, mas eu quero gente que morde a mesa. E você fala, puta, você não entendeu nada, né? Você não entendeu nada sobre pessoas, você não entendeu nada sobre alta performance. E eu vejo muito isso acontecer. Inclusive, ontem rolou uma discussão dessa num grupo que eu tô. A gente tava falando sobre exatamente este ponto. Uhum. Porque a geração mais nova, eles geralmente têm mais de um emprego. Uhum. Eles estão buscando home office, eles querem flexibilidade. E as pessoas não estão sabendo lidar com isso. E aí era justamente... Aí veio, pessoal, vamos discutir o assunto. Alguém pode me dar um norte aqui, me dar uma direção? Aí vem alguém e fala assim, não, aqui... das tantas às tantas, e se não for das tantas às tantas, não vai ganhar dinheiro na vida, porque não tem essa de ganhar dinheiro depois, que não sei o quê, porque tem que estar no horário, nanani, nananã. E eu falei assim, aí eu mesmo falei assim, gente, vocês estão olhando a nova geração? Queria que você trouxesse isso um pouco pra gente, assim, pós-pandemia, virou um tema discutidíssimo, Perfeito. é o home office, a flexibilidade ou o híbrido, o que fazer, como fazer. Eu já tive, inclusive, gente na minha equipe, de outra geração, dizendo que sente falta de ter o time mais próximo no escritório. O quanto isso é saudável ou não. Né? Pô, início de carreira é super bom a pessoa olhar pro lado e tá aprendendo. Mas termina a sua pergunta, que eu... O quanto isso é bom. E como lidar com isso? Essa questão de ter, às vezes, a pessoa... essa ambiguidade. Eu tô no seu time, mas eu consigo fazer duas coisas. Que antigamente era o famoso... Eu vou pro trabalho e depois eu faço um Uber. Eu vou pro trabalho e depois eu vendo bolo. Tem duas tarefas ali, né? Tem duas tarefas. Ela tá usando o tempo para fazer cada uma. Como você enxerga esses novos comportamentos que estão vindo nessa nova geração? E digo mais ainda. E mesmo nas gerações anteriores... numa geração que passou por uma pandemia. Sim, perfeito. Acho que as pessoas elas estão ressignificando muita coisa, Flávia, a verdade é essa. Então, quando eu converso com um empresário que é mais autoritário, assim, no sentido de só tem uma verdade, eu já fico... porque uma verdade é complexo, né? Assim, acho que a palavra, ela não é nem sobre
presencial, remoto, híbrido, é sobre flexibilidade. A pessoa ela saber que ela tem flexibilidade, assim, ela é 100% presencial, mas, pô, se eu precisar resolver esse negócio aqui, eu vou ser mal visto na empresa? Se eu sair 6 horas do trabalho, vai ter piadinha perguntando se já tá indo, blá, 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 que é o que acontece muito. Então, o que as pessoas aprenderam é que flexibilidade é um negócio importante para elas, né? E é um negócio que eu falei sobre alta performance. E se flexibilidade? Tem momentos que você vai estar se doando muito e tem momentos que, assim, eu vou querer uma sexta-feira para emendar aqui e viajar com a minha família. Exato. E isso não significa que eu não tô performando, não tô entregando. Ô, Flávia, a quantidade de gente que fala mal de sabático, né? Quem tira sabático é vagabundo. Aí, um cliente me falou isso e eu falei assim, pô, você me contrataria, né, como funcionária? Porque eu já tirei um sabático. E pra mim foi super importante. Eu trabalhei 8 anos. Pensa que saudável pra mente. E lembra que eu falei que eu saí lá do subúrbio? Cara, desde que eu me entendo por gente, eu tô correndo atrás de performar, de ver. Tem 30 anos que eu só sei performar. Eu quero agora, tenho um dinheiro guardado, graças a Deus, eu quero aproveitar um pouco. E eu sei que eu fiz nome e criei competências para voltar pro mercado de trabalho fácil, porque eu também não acho que o sabático é para qualquer pessoa. É isso aí. Então, eu sei que quando eu procurar, eu vou conseguir me realocar, eu vou conseguir abrir minha empresa, eu vou conseguir entrar fácil no mercado. Então, eu também não acho que Você construiu uma base forte. Eu construí. Então, eu acho que tudo na vida é sobre a gente entender. E esse é um dos maiores desafios do RH. Como que a gente consegue personalizar a experiência da pessoa aqui dentro? Não adianta mais você construir um processo que vai ser igual para todo mundo. Para cliente, não adianta mais você construir um negócio que é igual para todo mundo, porque as pessoas elas querem experiências diferentes, elas são motivadas de formas diferentes. Então, é como que você olha para o indivíduo, e por isso que cada vez mais a gente deveria dar autonomia para a liderança, para aquela liderança falar assim, a Flávia se motiva daquele jeito. É isso aí. A Manuela se motiva daquele outro jeito. Eu consigo delegar para a Flávia porque ela já tem essa competência, a Manuela não. Então aqui eu vou acompanhar mais ela. O problema é que a gente quer ser tudo para todo mundo igual. Posso fazer um ponto nisso? Claro. Não querendo te cortar, mas um ponto importante. A gente quer personalizar. Mas existe também a famosa rádio peão. Como você personaliza sem criar aquele mal-estar na cultura de que é a fofoquinha, de que fulano tem privilégio porque fulano sai mais cedo. Nossa, esse é um excelente ponto, Flávia. Nossa, assim, esse é um excelente ponto. Personalizar não significa você ter preferência pessoal, tá? Então, eu converso muito com os meus clientes e falo assim, quando a regra não é clara, quando você tem dificuldade de me explicar por que você fez pra um e você não fez pra outro, tem algum problema. Então, o que é importante? Se a empresa ela tem uma cultura de que ela não gera preferência pessoal, de que as coisas lá dentro é por quem entregou mais resultado, é por quem veste a camisa da empresa e tiver fatos claros, eu deixar a Flávia sair mais cedo porque ela precisa, sendo que ela entregou esse negócio aqui, não vai ser uma discussão. Porque o que você está avaliando é performance. E ninguém vai falar assim, pô, então a Flávia tá performando pra caraca, tá entregando muito e pediu uma sexta-feira e o chefe dela deu, tem preferência pessoal. Cara, não tem, ela tá entregando muito, ela tá entregando, né? É resultado. Exatamente. Então, o problema é quando a empresa ela não deixa claro o que ela espera das pessoas. Então, de novo, a gente volta pro negócio da clareza. Você precisa deixar claro qual é a regra do jogo. Eu vou avaliar resultado, eu vou avaliar isso. E sim, eu vou dar flexibilidade para você ajustar na ponta e liberar um mais cedo ali. Ou para você pedir para outra pessoa ficar aqui até mais tarde. E por aí vai, porque é isso. Então, assim, o jogo precisa ser claro. E ferramentas de clareza, como é que você deixa o jogo claro dentro da sua empresa? Tudo tem que estar escrito. Flávia, assim, hoje tem... Até ontem eu estava conversando com um cliente, engraçado, ele falou, puxa, a gente fez uma dinâmica com 60 pessoas e a gente escreveu, a gente contou uma história e o que chegou na última pessoa era uma história completamente diferente. É o telefone sem fio. Telefone sem fio. E a gente não pode... a gente não pode acreditar que isso não acontece na nossa empresa. Sabe o que eu fiz uma vez? O quê? Eu terminei uma reunião de diretoria, tá? Terminei a reunião de diretoria. Aí você perguntou o que cada um tinha entendido. Aí eu dei uma folha pra cada um, falei, já deixei computador e dei uma folha pra cada um e falei assim, por gentileza, cada um coloca aqui qual foi o take-out da reunião, o que vocês estão levando da reunião? Perfeito. Na hora que eu li, eu falei, gente... Que reunião que eu fiz, né? Eu não tava nessa sala. Eu não tava nessa sala. Perfeito. Aí
Aí aquilo é uma ferramenta que eu peguei e falei, gente, eu preciso começar. Aí eu olho e falo assim, calma, um tá entendendo assim, outro tá entendendo assim, outro tá entendendo assim. Como eu unifico para que a mensagem que eu quero que eles absorvam seja clara? Perfeito. E isso que você fez já é uma ferramenta sobre como que eu dou a mesma mensagem para todo mundo. Então, é o seguinte, normalmente eu termino reunião assim, gente, o que vocês entenderam dessa reunião? Quais são os 3 principais pontos e etc. E eu sempre resumo uma reunião, então, por escrito, porque tem que estar escrito, ó, a gente combinou isso na reunião, os próximos passos são esses e os donos são esses, com esses prazos. Então, não adianta, eu sou muito chata, né? Uma bombeviana tem atividade tem que começar com verbo. Atividade tem que começar com verbo, tem que ter dono e tem que ter prazo, senão não anda, mas né? as coisas são assim. Porque muita gente, isso eu vi esse dado até essa semana, assim, faz um puta planejamento, tudo super legal, mas tem dificuldade de ter disciplina para executar. Flávia, é chato você bater bumbo. Não é chato? Por isso que os perfis dos donos das empresas mudam. Quando você alavanca uma empresa, você tem um perfil muito... agenda diferente, é tudo mais dinâmico. Você manter uma empresa é outro nível. Tipo, é outro nível de disciplina e etc. Isso não significa que você, no início da empresa, não deveria ter disciplina. Disciplina para conduzir uma reunião, para cobrar, para dar direcionamento. Mas é chato também. Tem coisa que é chata. A gente só quer fazer coisa legal, né? A verdade é essa. É isso aí. Então, voltando pro tema, como que a gente dá muita clareza, para mim, super importante você escrever bem. O que você espera das pessoas, você detalhar e você sempre perguntar para a pessoa o que ela entendeu, garantir que a mensagem ela tá descendo tanto de forma escrita quanto pela liderança. A liderança é uma ferramenta fundamental para a comunicação lá na ponta. E aí você tem que ter uma agenda de rotina muito bem desenhada, né? Para a informação ir saindo do topo e chegar lá na operação. É cascateamento de informação. Vou fazer uma pergunta, talvez pra você não vai ser difícil, mas assim, todo mundo fala muito liderança, né? Liderança. E eu vejo que muitas pessoas têm uma interpretação errada do que é a liderança. O que de fato é a liderança? Porque tem uma diferença gigante entre liderança, entre gestão. E eu vejo que as pessoas esbarram nisso. Às vezes a pessoa ela tem virou gerente. Às vezes era lá um analista e ele virou gerente. Mas este analista que virou gerente, ele não tem liderança. Perfeito. Ele pode ter gestão, mas ele não tem liderança. Como é que você identifica... E como é que a gente pode explicar aqui para a audiência, para eles identificarem o que é liderança e comportamentos de um bom líder, se ele está buscando uma pessoa de liderança para, de repente, caminhar junto com ele? Perfeito. É isso, assim, gestão tem muito a ver com você fazer um bom planejamento, olhar bem dados, conseguir ter um bom cronograma, processos e etc. Então, isso é muito gestão, né? Você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que sabe mexer o ponteiro. Agora, liderança é um negócio que é muito mais desafiador, porque aí é a mobilização para as pessoas por você. É o desenvolvimento que você faz nas pessoas, tirando o teu ego da frente. É você puxar as pessoas para elas se doarem o máximo possível para aquela empresa como todo, para o desafio. É você entender cada pessoa que está no seu time em essência e saber assim, poxa, esse aqui é o potencial da Flávia. Eu vou levar ela. Então, é uma paixão por formar gente mesmo, por mudar a vida das pessoas. E um negócio que é muito importante, as pessoas, elas fazem pelas pessoas e elas deixam de fazer pelas pessoas. Uma das principais causas de desligamento das empresas, de desligamento voluntário dos funcionários, é a liderança. 70% das pessoas, quando pede desligamento, pede demissão, é por uma má liderança. É pela aquela liderança que inibe o time, né? Aquela liderança que tem medo de perder a cadeira. Ou é aquela liderança que não delega. É aquela liderança que centraliza tudo nela. Então, os melhores líderes são aqueles líderes que são formadores, né? Que você vai contando história. Pô, eu passei pela mão da Manuela e, cara, a Manuela me esticou e etc. E eu fico em êxtase. E você fala assim... E eu sou uma liderança dura, tá, Flávia? Eu sou uma liderança que eu não dou mole pro time, não. E ver as pessoas querendo trabalhar comigo de novo, eu fico assim, gente, mas é isso, porque eu tenho o coração no lugar e eu tô puxando o time sabendo que eles podem. Pra dar melhor. Exatamente, porque eu quero levar. E é por isso que eu também escolho quem trabalha comigo. Porque se aquela pessoa
ela não quer se mexer, ela quer viver naquela mesmice, cara, eu vou sofrer com ela e ela vai sofrer comigo, né? Não dá pra dar a mão pra quem não quer ser ajudado. Exatamente. Então, de novo, é uma via de dois lados, assim. Eu escolho muito bem quem vai trabalhar comigo e as pessoas também sabem qual é o meu estilo de liderança. Eu tenho minhas fraquezas, então todo mundo que vem trabalhar comigo, eu abro, né? É um onboarding, faz parte. Eu deixo claro, assim, cara, isso aqui eu mando muito bem, mas isso aqui eu mando muito mal. Então, eu vou precisar da sua ajuda. Não é desculpa, né, pra eu me derrapar, etc. Sim. Mas você precisa saber que quando isso aqui acontecer, não tem nada a ver contigo. Fica tranquila. Sou eu, não tem nada a ver com você, me ajuda, vamos lá. É uma clareza, né? E ter humildade de saber que você não é bom em tudo, Ninguém né? é perfeito, né? Exatamente. E conta pra gente, Manu, Human Up. Uhum. É pra quem? É pra que tamanho de empresa? Ajuda quem? Legal. Deixa a nossa audiência saber um pouquinho mais. Boa. Gente, Human Up é um hub de inovação, né? A gente é uma consultoria estratégica na área de pessoas, cultura e gestão. Então, basicamente, a gente entra dentro das organizações para alavancar negócios através desses pilares. Tá. Na prática, isso significa a gente entrar dentro da organização, fazer um bom diagnóstico da empresa, o que ela pode melhorar para melhorar o negócio e ter sustentabilidade. A gente constrói cultura organizacional, transforma, né? Para mim essa é a palavra, de forma intencional, olhando para a estratégia do negócio. A gente ajuda a desenhar toda a jornada do colaborador, ou seja, um RH estratégico, pensando no outro patamar da empresa. Então, a gente desenha processos de recrutamento, integração, avaliação de performance, a cultura em si, né? Porque é isso que traz coerência. A gente tem uma vertical de negócios que é desenvolvimento de líderes e times de alta performance. Não existe cultura forte com liderança fraca, Flávia. Não existe. É isso aí. Então, a gente cuida muito. Toda vez que a gente entra na empresa, quem é a liderança que está aqui dentro? Essa liderança tem que ser muito bem cuidada, porque também é injusto, né? Eu falo, gente, ser líder é muito difícil. É muito difícil, porque tá ali no meio do sanduíche, né? Tá tomando pressão de colaboradores, toma pressão do topo. Então, a gente cuida para dar as ferramentas, porque não adianta você só cobrar. Então, a gente cuida para dar as ferramentas para essa liderança e para o time. Porque quando eu falo de time de alta performance, eu adoro dar responsabilidade para o time. É isso, você precisa ser protagonista, você precisa ir para a arena. Não dá para você achar que tudo é resposta do teu líder. Corre atrás, né? É isso aí, é aí que muda a vida, né? Corre atrás do negócio, enfim. E tem uma terceira vertical de negócio que é recrutamento. Então, basicamente, a gente é um Lego de soluções relacionadas a pessoas, cultura e gestão. Que legal. E é isso que alavanca negócio. Vou te falar, Flávia, a Human Up, em 1 ano e meio, a gente já fez mais de 70 projetos. E ROI positivo. Eu falo, não é custo, é investimento. É isso aí. A gente reduz turnover por onde a gente passou. A gente hoje, inclusive, tem um prêmio de uma empresa que a gente entrou, um banco, para fazer turnaround também. E o grande objetivo era break-even no ano passado. Puxa, a gente break-even, aumentou o engajamento do time em 20 pontos percentuais. Você vê, assim, é realmente criar sustentabilidade para o negócio. Você pegou um bom ponto, porque turnaround de empresa não é só uma baita estratégia. Uhum. As pessoas vão virar o jogo. Total. Você não vai fazer só. Você pode ser um gênio, mas se você detestar a pessoa, se não quiser ir lá e ir pra arena com eles, Sim. não vai virar o jogo. Hoje, pra mim, Flávia, eu sou super cética com quem fala que não gosta de gente. Não gosto de gente, não sou boa com gente, não sei. Falo, você não vai saber conduzir uma empresa. Então, você não pode ser o CEO da empresa. É isso aí. Você pode ter um papel, isso pode ser outra coisa, mas você não pode ser o CEO da sua empresa, porque tudo é sobre pessoas, né? Quando eu falo de uma evolução cultural, é mudança de comportamento. Não existe uma entidade empresa, né? Não. Essas são as pessoas. E aí, é óbvio que, por isso que eu falo que tem técnica. A gente constrói os incentivos para as pessoas se comportarem daquele jeito. É isso aí. Eu construo os símbolos, os rituais para as pessoas se comportarem daquela forma. Então, como você fala, pô, na minha empresa todo mundo se mata, ninguém colabora, mas como você construiu o teu modelo de remuneração? Tem técnica. Então, é óbvio que a gente precisa trazer a técnica na hora de construir a jornada do colaborador como um todo, mas também se você não aceitar qualquer coisa. Então, tirar da frente aí quem não tá no jogo. Maravilha. A gente tá chegando perto do final e eu tenho um momento que eu gosto muito, que é nosso momento Pou, para você deixar uma mensagem que possa aí virar a chave na vida de alguém, que possa fazer uma mudança na vida de alguém. Pensa aí que as pessoas estão te ouvindo, te assistindo, que esse podcast chegue pro mundo inteiro. Boa, Flávia. Qual que é o momento Pou? Aquele tapa na cara da sociedade.
Eu acho que, assim, é isso que eu trouxe agora. Quem fala que não gosta de gente, que não quer trabalhar com pessoas, tá fora do jogo. Tá fora do jogo. Independente se é um líder ou não. Porque você, na tua cadeira de contribuidor individual, você vai ter que influenciar as pessoas, né? Já foi época que o trabalho era apertar um botão e tu não precisava interagir com ninguém. Isso aí. Hoje, a natureza do trabalho mudou, o mundo mudou. A gente tem muito mais tecnologia, automatização. A natureza do trabalho mudou. Então, a gente precisa cada vez mais, esse é o valor, né, do ser humano, interagir com as pessoas. Se você não sabe interagir, se você não sabe entregar resultado através das pessoas, você tá fora do jogo. Então, eu acho que esse para mim é o Paul, assim. E já foi época que a gente crescia negócio no talento. Sim. Hoje, para você ser campeão, é técnica. Você precisa trazer técnica para o jogo. E tem muita coisa legal no mercado. Então, acho que tentem... Ainda mais a gente, né? Tem um dado no Brasil que é muito triste, que é 50% das empresas quebram em até 3 anos. Porque a gente usa muito talento. Tem que ter técnica para você conseguir fazer uma organização que é longeva, né? Então, acho que é esse o meu recado aqui. E é difícil, tá? Não é que eu fui, tipo, essa pessoa que sei lidar com pessoas desde o início. Mas eu corri atrás e entendi que é isso que muda o jogo. Aprendeu e continua correndo, né? Exatamente. Vamos lá, e continua correndo. Porque a sociedade continua evoluindo. Continua mudando. E a gente precisa saber que os nossos clientes fazem parte da sociedade. Nosso time também. Aconteceu uma pandemia. Essa geração é muito ruim. Cara, você vai contratar quem se não for essa geração? Você vai ter só, tipo, e aí, né? Hello! Exatamente. Então, vai se adaptar, assim, como você motiva essa geração, sabe? Então, assim, acho que tem muita coisa também que a gente joga a responsabilidade, mas não traz a responsabilidade. É isso aí. Manu, muitíssimo obrigada. Acho que vale até, vou te falar, acho que vale a gente separar temas e fazer outro papo. Porque eu ficaria aqui 2, 3 horas e trazer vários outros temas e a gente destrinchar. E aí falando sobre isso que acho que tenho certeza, né? Que é um tema que é dor de muita gente e que muda muito o jogo. Total. Legal, Flávia. Acho que vamos perguntar pra galera o que eles querem ouvir. Deixa aí nos comentários pra gente, já escreve aí embaixo, deixa aí. Manu volta aqui pra falar do quê? E a gente vai combinar o jogo com ela. Vai ser um prazer. E falar sobre carreira, né? Porque por muito tempo eu cuidei da carreira de pessoas, eu liderei atração e seleção. Então, tem muita coisa que a gente pode trocar. Eu adoro o tema, eu sou apaixonada. E é isso, assim, eu sei que não é fácil. Sim. Eu sei que não é fácil, mas é o que vai fazer a gente continuar sendo relevante. Não é fácil, mas é maravilhoso também. Quando dá certo, é maravilhoso. É maravilhoso pra quem gosta de um desafio, né? Tipo a gente. Tipo a gente. Exatamente. Flávia, super obrigada pelo convite. Foi uma delícia esse tempo que a gente trocou aqui. Eu espero que tenha agregado aí pras pessoas que estão ouvindo a gente. E também, quem quiser me seguir nas redes sociais, gente, eu sou zero a pessoa que fico me vendendo marqueteira, mas tem muito conteúdo legal. Conteúdo bom. Conteúdo bom. Eu sofro. Embasado. Eu fico ali avaliando. Nossa, o que eu vou trazer? Conteúdo bom, feed bonito. Vou elogiar aqui em público. Conteúdo bom, feed bonito. Tem embasamento. Pode ir. Exatamente. Não é conteúdo vazio. Eu realmente dedico bastante energia pra ter certeza que eu tô passando a mensagem certa e séria. E onde as pessoas te encontram? No meu Instagram. Então, meu Instagram é Manuela com U e 2 L's Gonzalez. Vou deixar aqui pra vocês depois. Maravilha, acessarem. A gente coloca aqui. Boa, fechado. Super obrigada, Flávia. Obrigada a você, Manu. Até mais, Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima. Gente, muito obrigada. Esse é mais um Empowercast. Nessa nova versão, comenta aí também se você tá gostando. Deixa lá o que você quer ver da Manu pra Bia trazer pra gente. Vejo vocês no próximo. Se você ainda não segue o canal, ativa lá as notificações. Toda terça-feira, às 11, um episódio novíssimo pra você. Um beijo e até a próxima.